79. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 280. Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Artigo 281. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Parágrafo 4º. O acusado poderá a qualquer tempo constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório será designada audiência de instrução. Artigo 284. Na audiência de instrução serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato, com as indicações necessárias. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência que se refere ao artigo 262, mediante comunicação do presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício terá direito a transporte e diárias, na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da defunção, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável
intimada defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Artigo 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente de ofício ou, a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente em observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Artigo 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior, e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 291. Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento, para sua apuração, ou, caso conveniente, a ditada portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 292. Encerrada a fase probatória, dar-se-á vista dos autos da defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Artigo 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo absolvição ou punição
indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público.